Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa sexta-feira. Diagnosticado com Covid-19, Trump diz que está bem antes de ser internado. E vacina chinesa, governo de São Paulo inicia o registro da Coronavac na Anvisa. Agredida depois de reclamar de uma festa, o Ministério Público denuncia 6 pessoas por agressão a uma médica. E um estudo aponta que ter mais sabedoria pode proteger as pessoas da solidão. Você vai ver agora que um estudo está apontando que os gatos não desenvolvem a Covid-19, mesmo quando eles são infectados pelo vírus. E essa resposta imune dos animais pode servir de modelo para o desenvolvimento das vacinas. Um estudo da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, mostra que os gatos infectados pelo coronavírus desenvolvem uma resposta imune. Os felinos, segundo os pesquisadores, são altamente suscetíveis à infecção. Eles liberam o vírus por 5 dias, mas não desenvolvem sintomas. Ou seja, mesmo contraindo o vírus, não desenvolvem a Covid-19. Os gatos infectados em laboratório transmitiram o coronavírus para outros animais saudáveis. Mas, de acordo com os cientistas, não existem evidências de que eles possam infectar os humanos. Os cachorros observados pelos pesquisadores também não desenvolvem a doença, mesmo quando são infectados. A diferença é que eles não eliminam o vírus. Outro aspecto observado foi que os felinos tiveram uma resposta robusta de anticorpos neutralizantes após terem contato com o vírus. Isso impediu, inclusive, que eles fossem reinfectados. Essa reação dos gatos pode servir de modelo para testes de vacinas para humanos e animais. Estudos preliminares da Coronavac, aquela vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, já foram encaminhados para a Anvisa. É a segunda vacina contra o coronavírus que vai seguir esse mesmo caminho. Portanto, a gente já pode falar que a Coronavac ela pode começar a ser analisada pela Anvisa, mesmo sem ter sido concluída a fase 3, que comprova a eficácia da vacina. Esse é um novo procedimento para que seja, então, pedido o registro. E segundo o governo do estado, a partir de dezembro, essa vacina começa a ser aplicada nos profissionais de saúde. Está chegando aí a hora, todo mundo esperando. Um novo desafio está deixando os pais preocupados nos Estados Unidos. Crianças e adolescentes estão sendo estimuladas, tudo pelas redes sociais, a consumirem altas dosagens de antialérgicos para depois postarem essa reação na internet. Olha só. Todos os anos surgem desafios perigosos nas redes sociais. Dessa vez, a proposta incentiva os jovens a tomarem o máximo de medicamentos para alergia que puderem. O objetivo é mostrar os efeitos causados nas redes sociais. Na maioria das vezes, muita tontura e alucinações. Os vídeos estavam sendo divulgados no TikTok, aquela rede social de vídeos curtos que chama a atenção por ter música e interpretações de cenas engraçadas. Mas a brincadeira ganhou proporções assustadoras. Uma adolescente de 15 anos morreu após participar do desafio. A causa da morte foi uma overdose por consumir grande quantidade de antialérgicos. Remédios para aliviar sintomas de rinite alérgica ou resfriado em crianças e adultos são de venda livre, mas sempre precisam ser recomendados por um médico. Os antialérgicos, eles são medicamentos que inibem a histamina. E com isso diminuem os sintomas das alergias, como a rinite, a dermatite, a urticária. É importante que seja usado de maneira segura. Então, apesar de parecer um medicamento sem perigo, o antialérgico deve ser tomado sob prescrição médica. Em doses elevadas, esses medicamentos podem provocar problemas gravíssimos. Quanto maior a dose, maior a sua toxicidade e risco de intoxicação. Sonolência importante, desmaio, confusão mental, problemas no fígado, problemas nos rins e até a rabdomiólise, que é a destruição da musculatura, que faz com que seja liberado na corrente sanguínea uma quantidade grande de toxinas e proteínas que fazem com que evolua com insuficiência renal. Após a morte da adolescente, que não teve a identidade revelada, os conteúdos foram retirados da rede. A empresa também desativou as hashtags
que mencionavam a brincadeira para evitar que a ideia se espalhe ainda mais. O desafio começou no início do ano. 3 adolescentes foram levados às pressas para o hospital após participarem. Uma tem 14 anos e chegou a tomar 14 comprimidos de uma só vez. A jovem se recuperou e pôde voltar para casa. Mas somente agora um alerta em relação aos antialérgicos de venda livre foi emitido pela agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. A instituição pede que os pais deixem os remédios longe do alcance das crianças e dos adolescentes, especialmente durante a pandemia, para evitar que eles façam esses experimentos perigosos. É sempre preciso manter o diálogo com os filhos, principalmente ali em relação ao uso da internet. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas que agrediram uma médica. Ela reclamou de uma festa no auge da pandemia. As imagens são terríveis. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Uma boa noite para você, Pedro. Oi, Rafael. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eles foram denunciados por lesão corporal grave que prevê penas de até 5 anos de prisão. Para lembrar o caso, a médica Ticiana das Zambujas, de 35 anos, foi atacada em maio, perto da casa dela, aqui na zona norte do Rio. Recebeu socos, pontapés e ainda chegou a ser jogada no chão. Na época, a médica atendia pacientes do coronavírus e, ao voltar de um plantão, não conseguia dormir por causa do barulho de uma festa onde os agressores estavam. Ela então danificou o carro de um deles. A médica teve um joelho quebrado e também ficou com uma série de hematomas pelo corpo. Está se encaminhando para ser feita algum tipo de justiça. Eu acho que a gente precisa sentir que em algum momento o bem vai prevalecer. A justiça tem até 5 dias para decidir se aceita ou não a denúncia. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. Sérgio Hacker, que é prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, teve os bens bloqueados pelo Tribunal de Justiça do Trabalho. O Sérgio é marido de Sari Mariana Corte Real, é aquela mulher que ficou responsável pelo filho da empregada que acabou deixando o garoto entrar dentro de um elevador sozinho. Após esse episódio, o Miguel acabou caindo do prédio e morreu. A primeira-dama foi denunciada por abandono de incapaz e o Sérgio teve os bens bloqueados no valor de até R$2 milhões por dano moral à coletividade. Ele é acusado de usar o dinheiro público para pagar salários de 3 empregadas domésticas que estavam trabalhando para a família. E voltou a valer hoje a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que havia revogado aquelas resoluções de proteção às áreas de mangues e também às restingas. Quem tem as informações para a gente é o repórter Yuri Ascar, que vai explicar o que está valendo agora. Boa noite, Rafael. A decisão é do desembargador Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele derrubou uma liminar de primeira instância que havia suspendido as mudanças. O magistrado atendeu ao recurso da Advocacia Geral da União e considerou que a pauta foi amplamente discutida, que a suspensão das resoluções teve como base o Código Florestal Brasileiro em vigor e que manter a liminar representaria uma intervenção judicial indevida na competência do Executivo. Lembrando que ontem, em outra ação, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o ministro Ricardo Salles explicar a decisão. Rafael. Obrigado pelas informações, Yuri. E uma notícia caiu como uma bomba hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para um hospital militar conhecido como Walter Reed, isso em Washington, para o tratamento da Covid-19. Segundo o comunicado oficial da Casa Branca, essa decisão ela foi tomada por cautela e Trump vai continuar trabalhando nas dependências desse hospital. Antes de embarcar para lá, o presidente Trump gravou um vídeo. Nessa gravação que você está vendo, ele agradece o apoio de todos, disse que vai ao hospital para fazer uma avaliação que é mais detalhada. Disse que está se sentindo bem e que vai garantir só que está tudo certo. Sobre a saúde da primeira-dama, Trump disse que ela também passa bem nesse instante. Para analisar essa internação do presidente Trump, como isso vai impactar na corrida eleitoral, eu vou conversar agora com o Leonardo Trevisan. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM e vai trazer os detalhes. Professor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa, por mais que já se tinha ali o diagnóstico. A gente teve um debate essa semana. O que vai afetar a partir de agora? Porque o Trump ia fazer um monte de comício. Você já colocou a questão central, Rafael, né? Vai haver uma reviravolta
com um forte prejuízo logístico para a campanha. Mas não é só isso, né? Na verdade, quando você olha para isso, o principal fato era aquilo que o Trump mais procurava evitar, que o centro do debate em toda a campanha eleitoral voltasse a ser a pandemia, e não mais as questões relativas, por exemplo, à lei e ordem, as questões relativas à vida do Biden, as questões relativas, por exemplo, ao meio ambiente. E, principalmente, ele pretendia, a partir de agora, fazer uma grande discussão em torno da nomeação da nova juíza para a Suprema Corte. Tudo isso caiu por terra porque os fatos foram mais fortes. A famosa surpresa de outubro, que cerca todas as campanhas, que no mês de outubro acontece ou um grande escândalo ou uma guerra relâmpago, este ano a surpresa foi um pouco maior. O próprio candidato adoeceu. Professor, essa semana nós mostramos o debate aqui na Record News e teve uma fala do Trump que também está repercutindo hoje, onde ele caçoa do Joe Biden falando: ele, se estivesse usando uma máscara, ia usar a maior máscara que eu já vi na vida e eu estou aqui com a minha no bolso. Ou seja, acabou caçoando e menos de 3 dias o resultado veio com tudo, né? As nossas avós diziam que o castigo vem a cavalo, né? Pois é, ele veio, né? O Trump, repetidamente, durante a campanha, já há meses, ele vem repetindo que o uso da máscara é algo que não é presidencial. Uma alegação de que o Biden é um homem mais de idade, mais velho, e que não teria condições físicas para suportar a campanha e a própria candidatura. Os fatos pregaram uma surpresa, né? Na verdade, o que a gente pode ver é que há uma possibilidade de 2 cenários a partir desta zombaria com a máscara. O primeiro cenário pode ser das pessoas ficarem com pena de Trump e, de alguma forma, ele recuperar terreno. Não é o que parece, exatamente pelo que você falou, né? Ele passou durante bastante tempo mostrando, pregando que ele não precisava fazer nada para se proteger do vírus e um sinal muito forte para toda a comunidade americana. Os fatos ficaram negativos. Pesa mais um cenário que é desfavorável a ele, em que os eleitores, de alguma forma, vão lembrar dessa zombaria. E isto vai ter um peso grande, de algum modo, em toda a estrutura logística da campanha. O maior ativo político de Trump eram os seus comícios. Ele é um conhecido showman, ele tem um forte uso, um bom uso das câmeras e da TV. Veja aí o que vocês estão mostrando. Tudo isso por 14 dias, que são, de fato, muito relevantes para a campanha, ele estará fora desses comícios. O impacto já começou. Professor, agradeço o tempo e a disponibilidade. Esse final de semana vai ser tumultuado, muita coisa ainda vai acontecer. A gente, claro, deseja aí que o atual presidente dos Estados Unidos se recupere bem para ter uma corrida justa aí até a Casa Branca. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, professor. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Veneno para desarticular um esquema de produção de cachaça falsificada, isso em Belo Horizonte. Nesta casa, que segundo a Polícia Federal, a cachaça era falsificada. No local, os policiais encontraram galões com a bebida, garrafas fechadas, rótulos, selos da Receita Federal falsos e tampas que passavam por um processo de envelhecimento para imitar uma marca de cachaça famosa em todo o país e até no exterior. No imóvel, havia quase 100 garrafas distribuídas em 8 caixas. A bebida era comprada em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, mas passava por um processo de adulteração para que algumas características, como a cor e o gosto, ficassem bem parecidas com as da cachaça original. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na casa do bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte, a polícia ainda apreendeu R$20 mil em dinheiro. Um homem apontado como responsável pela produção da cachaça foi encaminhado à delegacia. Em outro endereço, no bairro Bom Sucesso, no Barreiro, outra pessoa foi conduzida. Segundo a Polícia Federal, a cachaça falsificada era vendida há pelo menos 4 anos. Os suspeitos podem ser denunciados pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração
ou alteração de substâncias e produtos alimentícios. A pena pode chegar a 8 anos de prisão e multa. A cachaça original é fabricada em Salinas, no norte de Minas, desde a década de 40. A cachaçaria é pioneira na produção da bebida artesanal. Uma garrafa chega a custar mais de R$600. Mas há edições especiais que já foram produzidas e são vendidas em média por R$5.000. A polícia descobriu o esquema de falsificação e a origem da bebida clandestina após 2 meses de investigações. Uma pessoa que comprou a cachaça percebeu a diferença e fez a denúncia. Até a cachaça estão falsificando. 13 milhões e 500 mil pessoas estavam desempregadas no Brasil na segunda semana de setembro. Na semana anterior, eram 13 milhões. Esse índice subiu 14,1%. Entre os empregados com carteira assinada, houve uma leve alta. Agora são 82 milhões e 600 mil brasileiros. Esses dados eles foram divulgados hoje pelo IBGE. E você sabe qual é o país que paga o maior salário mínimo do mundo? Brasil que não é, né? Mas quem vai contar pra gente, desvendar esse mistério, é o HB, que já vai chegar aqui para contar essa história. Heródoto, boa noite para você. A gente está longe desse ranking, né? Imagino. Exatamente. Agora, rapaz, você vê que hoje tô sem paletó, porque eu não estou aguentando o calor aqui, rapaz. Heródoto, ó, tá para fritar ovo no chão. Falei, hoje eu vou ficar sem o paletó, porque eu estou na frente da luz ainda, está muito mais quente. Mas, ó, Rafa, é o seguinte. O país que tem o maior salário mínimo do mundo, vou mostrar aí na nossa telinha, só para o pessoal ver. Tem 2 informações aí importantes que eu gosto de lá. É o maior salário do mundo. Genebra, como todo mundo sabe, é uma cidade, é um cantão da Suíça. Então o salário mínimo lá é R$25 mil. Quantas horas o cidadão trabalha por semana lá? 41 horas por semana. Mas é muito caro, é muito alto o salário lá, porque as coisas são caras em Genebra, realmente são. São realmente. Você vai dizer, não, lá um cafezinho deve custar uns 3 euros. É verdade. Agora, se você vai num aeroporto aqui em São Paulo e compra uma média com um pãozinho de queijo, daquele mineiro, você vai pagar 3 euros também, só que a gente paga em real. Agora, veja outra coisa interessante. O nosso, olha embaixo quanto é o nosso salário mínimo. R$1.045. Portanto, o deles é R$24 mil acima do nosso. E nós trabalhamos mais. Nós trabalhamos 44 horas por semana, ou seja, 8 horas por dia e mais 4 no sábado, dá 44. O que é que eu quero chamar a atenção de você? Quem é que decidiu pagar o tal salário de R$25 mil? Tá vendo? Foi feito um referendo. Desculpa, eu não devia ter escrito referendo aí. Eu deveria ter escrito plebiscito. Não é? Eles lá chamam de referendo, o que a gente chama aqui de plebiscito. Então foi um plebiscito. Perguntaram para a população de Genebra. Podemos pagar R$25 mil? A população disse pode, por esse motivo foi aprovado. Agora vamos comparar com outros países do mundo. Nosso salário é de R$1.000, R$1.045. No Canadá, salário mínimo, R$7,5. Nos Estados Unidos, R$5 mil. A Argentina é um pouquinho maior do que o nosso, é R$1.185. Só o México paga mais ou menos metade do nosso. Aliás, eu fiquei surpreso com essa notícia aqui. O salário mínimo no México é de apenas R$560. É verdade que você tem sempre que comparar com o custo de vida, claro, sem dúvida alguma. Mas por aí você tem uma ideia de como é calculado o salário mínimo no mundo. Outro detalhe interessante, Rafa, é o seguinte. Em alguns países do mundo, o salário mínimo é pago por hora. Ele é calculado por hora, depois multiplica pelas horas que você trabalhou. O nosso não, o nosso é bloco. 44 horas vale R$1.045. Quem sabe, não é? A gente faz aí um plebiscito e aumenta aí o salário mínimo. Eu acho que está meio difícil, mas em todo caso, não custa a gente prestar atenção no que está acontecendo aí fora, viu, Rafa? Não custa sonhar, né, Heródoto? Por enquanto está de graça, seja em real ou em euro, ainda sonhar está compensando. Daqui a pouco a gente conversa mais. Até mais. Nessa sexta-feira, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que prevê a possibilidade de que condenados que se autodeclararam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis ou intersexo cumpram a pena em presídios onde existem aquelas alas separadas para os grupos. Essa medida também vai ser aplicável para adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa. Vai caber aos juízes informar aos direitos e também aos presos e avaliar o local desse cumprimento da pena. A gente vai então agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino. Muitos ainda alimentavam certa esperança.
Não é possível, Bolsonaro não vai adiante com essa escolha estapafúrdia, absurda. Um desembargador do Piauí que ingressou pelo 5º Constitucional, indicação de Dilma, que foi contra a extradição do terrorista comunista Cesare Battisti, que liberou lagostas para os ministros do STF e que é um camarada do Centrão Fisiológico. Essa ser a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo? Como assim? Só que o pesadelo é real. A indicação agora é oficial. E por mais que alguns insistam no benefício da dúvida, dando um crédito ao presidente, que deve saber o que está fazendo, a imensa maioria está bem decepcionada, e com toda razão. A reação nas bases de apoio ao governo é a pior possível, e não poderia ser muito diferente. Tudo isso fica ainda pior quando lembramos que o presidente americano Donald Trump, suposta inspiração de Bolsonaro, acaba de indicar Amy Barrett para a Suprema Corte, e essa é a sua terceira indicação, todas excelentes, com um perfil conservador e sério. Alguém da esquerda ou do sistema está condenando a escolha por acaso? Pois é, isso é tudo o que precisamos saber para constatar o enorme erro de Bolsonaro, que vai custar muito caro, e por anos, décadas. A turma, ao contrário, parece eufórica. O presidente acerta e erra, tem boas intenções, algumas restrições, e uma análise séria e independente deve levar tudo isso em conta. As críticas devem ser construtivas. No caso dessa escolha para o STF, a decepção é enorme justamente porque o estrago é duradouro. Quem votou em Bolsonaro tinha expectativas diferentes, sem dúvida. O presidente Bolsonaro sancionou uma lei que cria um cadastro nacional de pessoas que foram condenadas pelo crime de estupro. Esse documento ele vai reunir informações como características físicas, digitais, DNA, foto e endereço, tudo isso ligado ao condenado. Esse cadastro ele vai ser feito numa parceria com o governo federal e os estados e financiado com o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com essa flexibilização das atividades, com a diminuição do isolamento social, o número de roubos aumentou nos meses de julho e também agosto. Esses dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada no que a gente vai trazer. Os moradores desse condomínio convivem com um problema que está tirando o sono de muita gente: falta de segurança. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Para reduzir a preocupação no conjunto habitacional, foram necessários investimentos na segurança interna e externa. Nós investimos em câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, ronda motorizada, tudo para que o morador daqui se sinta seguro morando aqui dentro do condomínio. Dados do ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostram que em todo o norte fluminense houve um aumento nas ocorrências de roubos nos meses de julho e agosto. Segundo esse especialista, com a flexibilização nas cidades, as pessoas voltaram às atividades do dia a dia sem a devida preocupação com a própria segurança. A partir do momento que houve a flexibilização necessária, entendeu? As pessoas foram em grupos muito maiores para a rua. Então, o que acontece em cima disso é que as pessoas estão mais displicentes. Se, por um lado, os grandes centros estão mais movimentados, os bairros estão mais desertos. E é aí que cada cidadão precisa dedicar mais atenção no comportamento ao sair da residência. Medidas preventivas devem ser adotadas por cada pessoa, em casa, na rua, no transporte. No condomínio onde Tatiana é síndica, investimentos foram feitos. Os moradores contam agora com ações do poder público para que o problema seja resolvido. Que eles invistam mais nessa questão, com policiamento constante, coisas que a gente inclusive já solicitou por conta dessa situação aqui e não obtivemos sucesso. E o que a gente puder fazer para que as pessoas tenham segurança ao sair na rua é importantíssimo, né? Essa sexta-feira, a gente comemora o dia da condenação injusta. Na verdade, a gente relembra disso, porque ninguém gosta de sofrer uma condenação injusta. Essa data ela foi criada pelos projetos que se dedicaram a investigar e também lutar pelas pessoas que foram atingidas por um erro na justiça. Para conversar com a gente, eu vou chamar agora a Dora Cavalcante. Ela que é criminalista e fundadora e diretora do Project Innocence Brasil. Ela que já está aqui, aparece no meu telão. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Eu queria saber como que ele funciona. O objetivo é localizar essas pessoas que sofreram alguma condenação injusta.
pela justiça brasileira. Boa noite, é um prazer estar aqui. Na realidade, a gente não precisa nem buscar. Os casos é que chegam para nós por meio do nosso site, são feitos pedidos de assistência em que o preso ou os familiares do preso, ou muitas vezes até advogados que representam aquele preso, contam a história de inocência, né? E os motivos pelos quais eles entendem que uma prova significativa de inocência não foi levada em consideração e acabou resultando naquela condenação injusta. Doutora, a gente vive num Brasil que, infelizmente, nós vemos muitos e muitos casos onde pessoas foram levadas para a cadeia, até com uma confusão que chega a ser absurda. Nós já mostramos aqui uma reportagem de um assalto que foi cometido por um homem branco, um homem negro foi colocado no momento do reconhecimento e a vítima acabou reconhecendo o errado, que era o rapaz negro, e o crime nem tinha sido cometido por ele ou alguém com aparência parecida. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho de vocês num país como o nosso? É muito impressionante, realmente a gente tem essa ilusão de que para que alguém seja condenado em definitivo, com trânsito em julgado, existiriam provas cabais, né, provas muito sólidas da culpa daquela pessoa. E, infelizmente, não é assim. Você tocou das principais causas do erro judiciário, mapeado em mais de 25 anos de trabalho de projetos voltados ao estudo do erro judiciário nos Estados Unidos. Hoje já são 67 projetos ao redor do mundo, né? O Brasil é um deles. Nós estamos trabalhando há 3 anos e realmente todos os dias nós recebemos casos com problemas de reconhecimento, né? O reconhecimento é uma prova dependente da memória. E o que acontece? A memória humana, ela é extremamente frágil. A nossa memória, ela é sujeita à contaminação mesmo quando estamos dormindo, veja bem. O que acontece é que uma testemunha ou a vítima pode fazer um reconhecimento positivo, se aquele reconhecimento foi colhido de forma induzida, por exemplo, quando é mostrada única e exclusivamente uma foto pelo celular, pelo WhatsApp, né, com aquela carga da pessoa que sofreu o trauma e quer ajudar o trabalho dos policiais e sem querer fazer mal a ninguém, acaba reconhecendo a pessoa errada, como essa história que você contou, e essa pessoa, muitas vezes com base unicamente nessa prova, pode ser condenada em definitivo. Nós recebemos casos de pessoas condenadas a 5, 10, 15, 20 anos de prisão por crimes graves com base unicamente num reconhecimento que depois se mostra equivocado. Doutora, imagino que um caso como esse, você não tira a sequela da pessoa nunca mais, mesmo com um tratamento psicológico muito efetivo, porque é um trauma que você deve carregar, passar 20 anos da sua vida ali preso, sem ter cometido nada. Nesse caso, injustiça localizada, quem que paga por isso? É o Estado que é cobrado? O dia da condenação injusta, ele é um dia muito importante para a conscientização em torno desse drama que é o erro judiciário, né? Condenar um inocente não interessa a ninguém, mas obviamente que isso tem que ser feito, tem que ser posto às claras. O Brasil precisa se encontrar com os seus dados, com os seus números. O trabalho das defensorias públicas vem sendo fundamental nesse sentido, o trabalho que colhe estatísticas para que a gente possa ter os nossos próprios números. Hoje, o que eu posso contar é que nesses 3 anos de atuação aqui no Brasil, pelo menos 3 dos casos em que a gente conseguiu inocentar alguém que esteve condenado injustamente, envolveram falhas no reconhecimento. Daí, até se chegar a uma percepção de reparação, devolver o tempo que alguém passa num presídio brasileiro é impossível. É por isso que a gente tem que cuidar de evitar esses erros. Cada caso que o projeto investiga, analisa, né, vai ali num trabalho de formiguinha minucioso para ter a certeza da inocência e brigar por uma revisão criminal, tem um efeito multiplicador, tem esse efeito de servir de alerta para que outros erros como aquele não se repitam. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Esse tema tem que ser tocado e tem que ser cuidado, porque não dá para ficar levando inocente para a cadeia. É um trauma para a vida e ninguém merece ficar passando por isso. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutora.
Mulheres quilombolas encontraram na cerâmica uma oportunidade para transformar e também conquistar sua independência financeira, mesmo agora nessa pandemia que todo mundo está sentindo um impacto muito grande. Ao som da ciranda, as mãos habilidosas moldam uma tradição secular. Aos poucos, a argila ganha forma e as peças de cerâmica resgatam a cultura de um dos mais antigos quilombos, o de Baía Formosa, em Búzios, na região dos Lagos. As mulheres participam do projeto Somos Divas na Luz do Candeeiro. O nome simboliza a própria história de vida delas. A maioria foi criada à luz de lamparina. E a nossa intenção é de promover para a população brasileira a compreensão do que é o quilombo. A oficina de cerâmica tem pouco tempo, menos de um mês, mas já representa uma grande mudança na vida delas. A proposta é, além de resgatar a cultura afro-brasileira, fomentar a criatividade e a independência financeira de mulheres que moram em comunidades quilombolas. Era a minha vontade, porque vem do tempo da minha avó. Então, todo momento que eu ponho a mão na cerâmica, eu estou aqui na argila, estou lembrando da minha mãe, né, da minha avó. A iniciativa é em comemoração ao centenário de nascimento do pintor Carlos Scliar, patrono da Casa Museu, onde as quilombolas fazem a oficina. O artista teve uma forte militância contra a desigualdade social no Brasil. A proposta é que as divas candeeiras tenham uma complementação de renda com a venda das peças. Quando a gente soube desse projeto, ainda mais nesse período de pandemia, para a gente isso foi uma coisa muito importante, porque a gente, mesmo com essa pandemia, a gente tem que cuidar um dos outros. Então, para a gente foi muito bom estar participando desse curso. O Supremo Tribunal Federal autorizou a venda de 8 refinarias e ativos da Petrobras que tinham sido contestados pelo Congresso. O que isso vai significar para as contas da Petrobras? O HB vai explicar esse impacto todo, Heródoto, que está vindo aí. Olha, a primeira explicação é o seguinte: o Congresso queria dar palpite se pode vender ou se não pode. Imagina o seguinte: uma empresa qualquer, como a Petrobras, precisa de alguma coisa, pede autorização para o Congresso. Você imagina quanto tempo vai levar para o Congresso dizer sim ou não? Isso se não cair na tal da gaveta do Maia, onde está, por exemplo, o fim do foro privilegiado, voto distrital e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: quanto é que a Petrobras vai faturar se ela vender essas refinarias? Ela vai faturar mais ou menos uns 8 bilhões de dólares. 8 bi. É muita grana? É. Mas sabe qual é a dívida da Petrobras? 71 bilhões de dólares. A Petrobras é a petroleira mais devedora do mundo, 71 bilhões. Outra coisa, a Petrobras, ela não é exatamente uma empresa estatal, ela é uma empresa de capital misto. Tanto assim que eu, por exemplo, peguei minha grana do Fundo de Garantia e comprei ações da Petrobras. A ação da Petrobras está todo dia na Bolsa de Valores. Vocês vão, pera um pouquinho. Mas o governo tem maioria, realmente. O governo dirige a Petrobras porque tem maioria. Mas ela tem capital do governo, que é nosso, e tem capital privado, as pessoas que compraram ações como eu comprei e outros compraram. Essa é a questão fundamental. Outro ponto importante, algumas pessoas dizem, não pode vender porque é estratégico. Olha, gente, o petróleo foi estratégico no século passado, no século XX. No século XXI está sobrando petróleo no mundo. Eu estava vendo aqui quanto é que está custando um barril de petróleo hoje. Olha, hoje o barril de petróleo caiu 4% no mercado mundial, ele está custando R$38. O barril de petróleo já custou 120 dólares. Hoje ele custa 38 dólares, não reais, como eu disse, 38 dólares. Portanto, por causa da pandemia, por causa do aquecimento global e por causa da energia alternativa, cada vez tem mais carro elétrico, a tendência é essa. A tendência é o petróleo minguar. Aliás, vi também o seguinte: uma das grandes, chamadas 7 irmãs do petróleo, que é a Shell, ela já tem um plano de longo prazo, é verdade, 10 anos, 15 anos, para mudar de ramo, porque está achando que o petróleo está aí com os seus dias bastante contados. Não por falta de petróleo, mas porque a forma de consumo está mudando no mundo. Essa é a explicação da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Tá sobrando, né, Gabi? Tá sobrando, não tá faltando. Você falou um cenário muito diferente daquele que a gente vivia há um tempo atrás aí. Daqui a pouco a gente fala mais. Até daqui a pouco. Perdão. O estudo apontou que ter mais sabedoria pode proteger as pessoas da solidão. Sabe como que isso funciona? Vai descobrir na reportagem junto comigo. A solidão tem sido uma grande preocupação para pessoas de todas as faixas etárias. Mas é nos adultos de meia idade e idosos que ela tem tirado o sono. Esse sentimento está fortemente associado ao envelhecimento não saudável, a uma pior qualidade de vida e à infelicidade. E é considerado como um importante fator de risco para resultados adversos à saúde em geral. Um novo estudo que foi divulgado na revista científica Age and Mental Health analisou a relação entre a sabedoria e a solidão em pessoas acima de 50 anos. Segundo os pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Roma La Sapienza, na Itália, ter mais conhecimentos pode ser um fator protetor contra os sentimentos negativos da solidão e do isolamento. A pesquisa avaliou grupos de adultos com idades entre 50 e 65 anos e também acima de 90 anos. Ao todo, 482 pessoas foram avaliadas. Os pesquisadores concluíram que os idosos mais sábios se sentiam menos solitários, independentemente do local, das origens históricas e da língua nativa, do que as pessoas que possuíam um grau de conhecimento mais baixo. Para os pesquisadores, a sabedoria tem vários componentes além do conhecimento, como empatia, compaixão, autorreflexão e regulação emocional. Diante disso, eles revelaram que as pessoas que tinham essas características também eram menos solitárias do que as demais. Os autores do estudo afirmam que essas informações e dados que examinam as formas de diminuir a solidão dos idosos serão essenciais para intervenções futuras mais eficazes nos cuidados da saúde dos idosos. A Justiça reconheceu que foram legais aquelas palestras ministradas pelo ex-presidente Lula. As empreiteiras, melhor dizendo, investigadas dentro da Operação Lava Jato. Esse relatório da Polícia Federal apontou ausência de indícios de ilegalidades depois de quase 5 anos de investigação. O Ministério Público concordou com essa decisão que promove o arquivamento desse caso. Assim, parte desses recursos e também de bens do ex-presidente que foram bloqueados agora vão ser liberados. Uma deputada escocesa foi suspensa do seu partido e agora está enfrentando uma pressão para renunciar ao cargo depois que ela ter viajado num trem com sintomas da Covid-19. O HB vai contar essa história para a gente. Que situação, hein, Heródoto? Não precisava, né? Não, ela pegou o trem em Glasgow para descer em Londres, porque era deputada do parlamento lá na Inglaterra. Então ela foi lá, essa senhora aí. Muito bem. Nós contamos aqui outro dia que uma pessoa lá na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, perdão, dizendo que se ela está com coronavírus e se ela sai com coronavírus, ela poderia ser multada com até 10 mil reais. Agora lá é o seguinte, o simples fato dela ter saído e ela poderia ter espalhado o vírus para outras pessoas, ela não só está sendo suspensa do partido dela, como ela está sendo pressionada para renunciar ao mandato. Eu estou chamando a atenção disso, Rafa, porque aqui é o seguinte, nós temos um deputado que já foram condenados em segunda instância e continuam no partido. Nós temos uma deputada que é suspeita de ter mandado matar o marido, continua no partido e continua no parlamento. Então a gente percebe o seguinte, como lá não tem foro privilegiado, não é? Esse pessoal sofre uma pressão imensa. Pressão de quem? Por parte da opinião pública. Porque ao contrário daqui, o pessoal elege o deputado, porque ele é distrital, sabe quem é, pega no pé do cidadão e se ele não andar correto, se ele não andar na linha, o pessoal pressiona para que ele abandone o mandato. Esses são alguns exemplos, bons exemplos que vêm de outros países, especialmente esse aí que vem do Reino Unido, viu, Rafa? Bem parecido aqui com a gente, né, Heródoto? Só que não. Heródoto, um excelente final de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Até. Até mais, grato. E quem estava se preparando para subir no altar nesse ano de 2020 teve que encarar muitos e muitos obstáculos e superar desafios para não desistir de casar de vez. Os casais têm tentado empreender para poder organizar a festa mesmo nessa pandemia. Ouvir o som da marcha nupcial, entrar na igreja ou em um salão de festas de vestido de noiva e buquê.
Esse sempre foi o sonho da Sara. Quando ela e o Matheus decidiram se casar, sabiam que teriam um longo caminho pela frente até conseguir todo o dinheiro para a festa. Aprendi a fazer cupcake, não sei cozinhar direito, mas sou ótima para fazer doce. Então eu aprendi a fazer cupcake, aprendi a fazer brigadeiro, comecei a vender brigadeiro na faculdade, a gente foi vender cupcake na rua, a gente tentou, mas era muito difícil, porque casamento é uma coisa cara, e vendendo cupcake às vezes a R$3 ou brigadeiro a R$1, R$1,50, a gente não estava conseguindo chegar onde a gente queria chegar. O sonho de realizar uma festa ficou ainda mais distante. Foi quando ela percebeu que outras noivas tinham as mesmas dificuldades e teve a ideia de fazer uma página nas redes sociais para obter descontos em cada item do casamento. Foi aí que uma amiga me deu a ideia de fazer, mas, sabe, sem compromisso algum. E eu falei, quer saber, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar em nada. Fiz e deu. O período de pandemia pode, a princípio, atrapalhar os planos de ter uma festa de casamento. Mas esta também pode ser uma oportunidade de se planejar melhor e conseguir bons descontos, já pensando no futuro, quando as comemorações voltarem a acontecer. Eu, por exemplo, tenho dado essas opções de pagamento à vista parcelado em 3 vezes, tenho dado essa opção de fazer um parcelamento que até uma semana antes do evento precisa estar quitado. Mas também mexi na minha tabela, ajustamos. Acho que nós temos que nos ajustar ao novo cenário. O casal que mostramos no início da reportagem se casou no dia 18 de setembro e o jantar com amigos e família ainda não tem data para acontecer. Casar na pandemia com certeza foi e sempre vai ser inesquecível. Eu vou guardar até a máscara para sempre estar mostrando para as pessoas que a gente conseguiu vencer até nessa dificuldade mundial. A gente tem certeza que mesmo com pandemia, ou seja o que for, Deus sonhou com esse dia como sonha também com o casamento de muitas meninas. Acho que a gente tem que estar preparado para fazer tanto o que os noivos já planejaram, que a esperança maior é essa, e também se preparar para fazer essas reduções, seja ela no cenário de decoração, seja ela no cenário da mudança de qualquer outro segmento da festa em si, mas não deixar aquele sonho morrer, não deixar de realizar de alguma forma, que vai ser linda do mesmo jeito. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.